Olá, estamos aqui para mais um Café Mais Palavra. Eu queria que nós hoje meditássemos que em tudo nós somos vencedores por meio de Deus. Ele é nosso Pai. Ele tem controle de todas as coisas e situações da nossa vida. Eu queria começar lendo Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, essa é a sua palavra, que ela seja viva e eficaz, em nome de Jesus. Paulo, em sua carta aos Romanos, começa falando que todos nós somos indesculpáveis, porque nenhum homem foi capaz de reconhecer a Deus, ainda que a sua natureza majestosa, ainda que haja sinais por todos os lados, nos céus e na terra, nós somos incapazes de reconhecer a grandeza de Deus e por isso somos todos imperdoáveis. Então ele fala ao longo da carta que nós fomos levados por Deus, nós fomos trazidos por Deus a compreender quem Ele é. Até que ele chega no momento que fala que nós somos filhos e herdeiros. Eu queria que nós meditássemos sobre isso, sobre a paternidade de Deus e sobre como cada situação da nossa vida nos leva a perceber que nós somos feitos para glorificar a Ele, que nós somos adotados por Ele. Então Paulo fala o seguinte em 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque, pois, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aqui, um pouco antes, na própria carta de Romanos, ele fala o seguinte, lá em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois podera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então Paulo fala que nós somos filhos de Deus. João fala que nós nascemos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós somos adotados. E o Espírito Santo fala para o nosso espírito, clama, Abba, Pai. E muitas vezes a gente vê com a tribulação algo muito grande. E a gente esquece que rotineiramente nós somos atribulados. Rotineiramente nós mudamos de escola desde pequenos. As nossas classes mudam, os nossos amigos são trocados, tem ali uma dificuldade nova de acessar a nova turma que entrou. Rotineiramente nós mudamos de emprego, rotineiramente nós mudamos de família. Quando uma pessoa casa, ela tem que se adequar. Então ela perde o que ela tinha
enquanto na sua família, enquanto uma pessoa solteira. Então a gente está se adaptando normalmente, mas algumas das tribulações, algumas das situações que nós somos colocadas passam despercebidas. Mas das menores às maiores situações, nós somos guiados por Deus. Pedro fala aqui para a salvação da nossa alma. Então a esperança da glória é ter a certeza de que nós vivemos em cada situação da nossa vida sendo preparados para receber algo que nós não conseguimos ainda imaginar. E nós conseguimos ter acesso a isso porque Jesus santo, morreu por nós, pecadores. Ele não morreu por pessoas boas, ele morreu por aqueles lá que Paulo fala que foram incapazes de reconhecer quem é o Pai dele, quem é Deus. Então eu queria que nós meditássemos na paternidade de Deus em integralidade. E para completar, eu queria que nós lêssemos em Hebreus 12:4. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo-lhe melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, muitas vezes a gente está passando por situações que deixam de ser aquelas situações rotineiras que eu trouxe no começo, porque nós ainda precisamos de uma correção maior. Toda tribulação da nossa vida, de menor a maior que seja, ela é para que Deus nos leve à sua santidade. A esperança da glória é estarmos diante de Jesus para recebermos os prêmios, os galardões, as bem-aventuranças que nós estamos plantando aqui. Então, todas as situações da nossa vida, elas devem ser trazidas como que para glorificar a Deus. Então, nós temos que ter essa consciência. Ele está no barco conosco, como Jesus esteve no barco com Pedro. Pedro olhou no mar com Pedro. Pedro olhou ali para a tempestade e ele caiu. Jesus, no primeiro tempo, falou para ele, homem de pequena fé, mas depois ele fala para ele, não tenha medo. Qualquer situação ou circunstância que nós estejamos, ainda que ela seja uma correção de Deus na nossa vida, nós temos que nos agarrar a Ele. Ele não se importou com o fato de nós termos ignorado a sua existência. Ele se fez homem e nos regenerou. Ele nos levou a ser participantes do seu ciclo infindável de amor e nós podemos e devemos, a todo momento, permitir que o Espírito Santo testifique para o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque Paulo fala para os Éfesos o seguinte, quero finalizar lendo Efésios 3:4. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é nosso Pai e Ele nos leva para algo que nós não conseguimos nem imaginar. Pai, muito obrigada, Deus, que essa seja a nossa realidade, em nome de Jesus.